Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por conta do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Meus irmãos, vamos mais um momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, está aqui tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e conhecimento dela, conforme a tua vontade, que o Senhor nos direcione a cada versículo e a cada capítulo. Assim te agradecemos por tudo. Amém. A história de José não começa nele, começa em seus pais e avós, em uma linhagem marcada não apenas por promessa de Deus, mas por relacionamentos quebrados, favoritismo, ciúmes e conflitos familiares profundos. Um ciclo de conflitos. Seus bisavós, Abraão e Sara, conflito por causa de Agar e Ismael. Seus avós, Isaac e Rebeca, favoritismo claro entre Esaú e Jacó. E seu pai, Jacó, colheu o que vinha em casa e reproduziu. Agora, em Gênesis 37, vemos que o fruto maduro de um lar dividido, onde o passado não resolvido se manifesta no presente. A história de José é o fruto de um lar dividido. Seu pai, Jacó, teve filhos com 4 mulheres. Lia, a esposa não amada. Raquel, a amada, mas estéril por anos. Bila, serva de Raquel. E Zilpa, serva de Lia. Cada mulher teve seus filhos em um clima de competição constante. Como vimos aqui com o nosso pastor Jefferson, Lia tentava conquistar o amor de Jacó com filhos. Raquel lutava por posição e deu sua serva para gerar filhos em seu nome. O resultado foi uma casa dividida, onde irmãos não eram apenas irmãos, mas rivais desde o ventre. José era o primeiro filho da mulher amada, e isso o colocava em posição especial aos olhos de Jacó, criando ciúme e ressentimento entre os irmãos. Meus irmãos, a grande ideia que Deus quer nos mostrar aqui é, em meio ao conflito familiar, Deus nos chama a sermos pacificadores. Meus irmãos, você não pode mudar o passado da sua família, mas pode mudar sua postura hoje, escolhendo perdoar, dialogar com humildade e promover paz onde há divisão. Dividimos esse texto em 4 partes. Do verso 1 a 4, um lar dividido pelo favoritismo. Do 5 ao 9, os sonhos que revelam e inflamam. Do 10 ao 14, a omissão de Jacó como pai. Do 15 ao 17, a mão de Deus que conduz o conflito. Meus irmãos, o texto aqui nos mostra claramente a teologia bíblica aqui,
Em Gênesis 4, Caim e Abel, coração irado que rejeita a correção de Deus. Em Lucas 15, o filho pródigo, um filho que desonra o pai, e o outro que é rancoroso e invejoso. Meus irmãos, família são terrenos de grandes dores, mas também é um solo que Deus planta a sua graça. Amém, meus irmãos? E já entrando aqui nos versos, o verso 1 fala bem assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Meus irmãos, vemos no capítulo anterior que Esaú e Jacó queriam viver em Canaã, que aqui se refere como terra da peregrinação. Só que os bens deles eram muito ricos. Os dois não conseguiam viver na mesma terra. Assim, Esaú vai viver em Seir, onde ali ele se torna pai. E desde esse momento a gente já vê a soberania de Deus já trabalhando na história de José. Seguindo para o verso 2, fala bem assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Nesse momento da história de José, ele tinha 17 anos. Ele é aquilo que eu e você hoje chamamos de adolescente. Naquela época, isso não existia. A partir dos 14 anos de idade, já era um jovem adulto e começava a ter suas responsabilidades na sociedade. José tinha 17 anos e José tinha uma tarefa. A tarefa de José era ser ajudante dos filhos de Bila e Zilpa. Lembra quem é Bila e Zilpa? Que falei no começo, as concubinas de Jacó. As servas de Lia e de Raquel, que Jacó tinha tomado para ele e feito filhos nelas. E o texto destaca um ponto importante aqui. Para a gente entender melhor, José ele termina falando no verso 2, que José contava aos pais a má fama deles. A má fama dos irmãos deles. O que o texto está nos dizendo literalmente aqui é que José dava relatório negativo sobre seus irmãos. A palavra hebraica aqui, que aparece aqui sobre esse processo de dar relatórios negativos ou contar a má fama deles, também aparece lá em Números 13. Lembra quando o povo de Israel envia alguns espias para ver a terra prometida e falar se eles deveriam ou não entrar na terra prometida? Lembra que só Josué e Caleb trazem relatórios positivos e os outros espalharam um relatório negativo acerca daquela terra. Essa palavra, relatório negativo, na língua hebraica, é exatamente a mesma expressão usada por Moisés para mostrar o que é que José fazia. Em Provérbios capítulo 10, usa essa mesma expressão. Quem espalha calúnia é tolo. Espalhar calúnia é a mesma expressão que José fazia. José ficava de olho nos seus irmãos e, usando a expressão popular, José era cagueta. José era um X9. Ele sempre dava um jeitinho de dedurar os irmãos. Sempre tinha uma calúnia, uma fofoca. A atitude de José, de X9, abre porta para os conflitos. Meus irmãos, quando há falha de comunicação e fofoca dentro da família, o ambiente se torna hostil. E pacificadores evitam acusações. Deus nos chama a ser pacificadores em nossa família. Seguindo para o verso 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E na história não é só José que erra, meus irmãos. Israel tem grande parte do que acontece aqui. Israel é Jacó, que nesse momento da história ele muda de nome. Ele também toma atitude tolas em relação a tudo isso.
O texto nos fala que Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Meus irmãos, vocês lembram quem era a mãe de Jacó? A mãe de Israel era Rebeca. Era a mãe de Israel e de Esaú, o esposo dela, Isaque. E cada um deles tinha seus filhos preferidos. Olha que família que ficou nisso de ter filho preferido. Como o nosso pastor fala aqui, não acredite em maldição hereditária, mas sim em maus exemplos hereditários. Ele aprendeu com o papai e com a mamãe a ter filho favorito e comete o mesmo erro. O filho José, melhor dizendo, é o filho favorito dele. E não apenas ele é tratado como filho favorito, mas Israel faz questão de dar um símbolo a ele desse favoritismo. Um símbolo que ia ficar batendo na cara dos irmãos todos os dias. Todos os dias os irmãos iam olhar para José, ia ver, ia falar, esse aí é o filho favorito do papai. Porque ele deu para José uma túnica longa. Muita gente passa ali, pensa aqui, a túnica de José era como um arco-íris. E a ideia da palavra ali não é isso. A ideia da palavra ali é uma túnica de manga longas e longas, típica de filhos de reis. Filhos de reis usavam túnicas desse tipo. E é isso que Israel dá a seu filho José. Porque, meus irmãos, um homem de túnica longa, toda arrumada, toda bonita, não é uma pessoa que vai trabalhar no campo. Não é uma pessoa que vai ficar correndo atrás de ovelha. Jacó dá a José uma posição de autoridade dentro de casa. Meus irmãos, o conflito começa quando Israel começa a agir com parcialidade com seus filhos. O autor Ken Sander, que é do livro base que a gente estamos estudando, o favoritismo, ele fala bem assim, o favoritismo destrói a unidade familiar e alimenta o ressentimento. O pacificador precisa agir com justiça e empatia. Pais, atente à forma que tratam seus filhos. E filhos, aprendam a lidar com a aparente desigualdade, com humildade e oração. Vejam o verso 4, que os irmãos de José não entenderam nada do que estava acontecendo. 4 fala bem assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Já teve situações que você estava com tanta raiva de alguém que você não conseguia nem fingir que não estava com raiva? Sabe quando a pessoa está com tanta raiva que a pessoa fala bem assim, não quero ver nem pintada de ouro. Era assim que os irmãos de José estavam com ele. Eles odiaram tanto José que eles não conseguiam trocar nem palavras com José. Eles queriam estar longe de José. Eles passam a odiar o próprio irmão. Agora, irmãos, o que causou esse ódio? De onde vem esse ódio? Será que foi o favoritismo de Jacó? Será que foi porque José foi cagueta? Meus irmãos, sem dúvidas, o ódio deles foram influenciados por essas coisas. Mas a culpa do ódio deles não era nem de José, nem de Jacó. Porque a culpa do meu e do seu ódio, com os nossos familiares ou com qualquer outra pessoa, nunca é do que as outras pessoas fazem contra nós. A culpa do meu e do seu pecado é sempre nosso. Porque sempre que alguém pecar contra nós, aquilo influencia em nossas vidas, mas não é determinante em nosso viver. Por mais que a pessoa peque contra nós, aquilo não é decisivo como vamos agir. A gente sempre tem uma escolha em reagir de maneira santa ao pecado dos outros. E, meus irmãos,
É isso que o pacificador faz. Agir de maneira santa ao pecado do outro. Meus irmãos, os irmãos de Jacó não conseguiam falar com ele mais. Jesus fala, se seu irmão pecar contra ti, vá até ele e repreenda. O conflito às vezes é necessário. Agora você vai escolher ser pacificador ou não. Meus irmãos, quando o diálogo acaba, o conflito vira uma bomba prestes a explodir. Pacificadores mantêm a comunicação aberta, mesmo em tempos difíceis. Seguindo no verso 5, fala bem assim: certa vez José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O coração dos irmãos de José estava cheio de ódio, não conseguia nem olhar na cara de José. E José também não ajudou em nada, né? Porque, além de ser cagueta, agora ele tem sonhos. E o que ele faz com esses sonhos? Ele vai contar para os irmãos. E o primeiro sonho dele, ele conta para os irmãos, e o que gera nos irmãos? Mais ódio. Os irmãos que antes odiavam, agora ele odeia ainda mais. O que será que aconteceu? O que será que tinha nesse sonho? Vamos ao sonho de José. Versos 6 e 7, fala bem assim: ouçam o sonho que eu tive. Parecia menino, criança mesmo, né, 17 anos. Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Imagine José com a túnica dele, todo favoritão do papai, contando esse sonho. Qual é a reação óbvia dos irmãos? José pensou que eles iam se prostrar diante dele ali na hora? Pensou que eles iam falar assim: opa, meu irmão, então vamos se prostrar a você. Não, meus irmãos. Eles ficaram com ainda mais ódio. Assim que vamos ver no verso 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Percebe a escada do ódio? No verso 3, falou que eles odiaram José. No 5, falou que eles odiaram ainda mais José. E agora no 8, eles odeiam ainda mais José. Mais ainda, na verdade. Meus irmãos, é assim que funciona um ódio não tratado. Em que momento os irmãos de José utilizou Mateus 18? Em nenhum momento. E esse ódio só foi aumentando. Imagine uma massa fermentada ao lado de um forno bastante quente. Ela só vai crescendo, crescendo, crescendo sem parar. É assim o ódio no meu e no seu coração, quando não tratamos, quando não somos pacificadores. E José parecia querer botar mais lenha na fogueira, porque ele tem outro sonho. E se no primeiro a gente podia dizer assim, ele foi inocente, ele não sabia como os irmãos iam reagir, no segundo já sabia. E ele tem outro sonho. E o que ele faz? Agora ele reúne toda a família. Vem até Jacó, papai. Verso 9. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas. Quantos irmãos José tinha? 11. E 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Ele não consegue se conter, meus irmãos. Ele não consegue guardar para ele o sonho. Ele tem que contar para os irmãos, para o pai. Verso 10. E ao contar esses outros sonhos para o pai e para os irmãos, o pai repreendeu, fala: que loucura é essa, José? Aí quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se curvar até o chão diante de você? Verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Jacó fala sua mãe. Sua mãe aqui, na verdade, é Lia, né? Que Raquel, nesse momento da história aqui, já tinha falecido.
O texto fala que os seus irmãos agora teve ciúme dele, teve inveja dele. Os irmãos de José, além de odiar José, agora ele tem inveja de José. O sentimento negativo de rancor, de ódio, de inveja começa a se acumular no coração deles contra José. O que Jacó faz, meus irmãos? Nada. De novo, um pai omisso. De novo, um pai que não se envolve. De novo, um pai que não pastoreia. Um pai que não orienta. Um pai está vendo 11 irmãos odiando um. O que ele deveria ter feito? Filhos, vamos sentar aqui. Vamos resolver essa situação. Precisamos resolver esses problemas. Precisamos ter perdão no nosso meio. E é isso que ele faz? Não. Ele não senta para conversar. Ele não lidera a sua família. Não dá direção pacífica. Meus irmãos, Jacó sabia da rivalidade e dos ciúmes e das feridas, mas preferiu o silêncio do que o conflito. Em vez de apaziguar, ele guardou. Em vez de disciplinar, ele adiou. Não corrigir seu filho em pecado é contribuir para a sua destruição. Tiago fala bem assim: a paz verdadeira não nasce do silêncio, mas da intervenção sábia, cheia de graça e verdade. Jacó não tem atitude de pastor, até que a tempestade perfeita acontece. Sabe aquele momento que tudo que podia dar errado dá? É o que acontece aqui. Verso 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Os irmãos de José saem para levar as ovelhas para o campo. Eles vão lá em Siquém. E sabe o que os irmãos de José fez anteriormente lá em Siquém? No capítulo 34 fala que mataram todos os homens lá de Siquém por vingança da sua irmã Diná. Eles vão lá agora para levar as ovelhas para comer, lá perto de Siquém, a cerca de 60 quilômetros de onde eles estavam. Isso era normal antigamente. Quem tinha rebanho em lugares desertos, viajava longas distâncias para encontrar pastos para seus animais, para os seus rebanhos. Verso 13. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Respondendo José, fala: sim, Senhor. A gente não consegue entender o que se passa na cabeça de Israel, né? Entende a falta de sabedoria que Israel começa a falar aqui com José? Porque ele está vendo que o caldo está engrossando na família dele. Ele pega José e fala: José, como você sabe que teus irmãos estão lá apacentando os rebanhos? Quero que você vá até lá. Olha a falta de sabedoria de Israel, meus irmãos. Os irmãos estão lá trabalhando num campo, debaixo de um sol do Oriente Médio, e vai chegar lá o bonitinho, de túnica, todo arrumado, todo belezinha, para ver os irmãos que estão lá ralando no campo. Uma coisa que me chama a atenção aqui é a resposta de José, porque Israel pede para ele fazer uma viagem de 60 quilômetros, não é daqui para a esquina não, é 60 quilômetros. E ele estava disposto a obedecer. A resposta dele é: sim, Senhor. Fico pensando aqui, quando eu era criança, minha mãe mandava eu ir na esquina comprar pão, na padaria, eu ia todo com birra, com raiva. Eu digo: vou não, mande outra pessoa, não queria ir. E aqui Israel pede para José fazer uma viagem que vai durar 3 dias, debaixo do deserto, no sol do Oriente Médio. E a resposta dele é: sim, Senhor. Meus irmãos, filhos, você está disposto a obedecer mesmo quando é desconfortável? Você está buscando a paz mesmo quando o ambiente é hostil? O livro que estamos tendo como base fala bem assim: nem sempre o pacificador evita o conflito, mas ele entra nele de forma que Deus seja glorificado. José de fato era um filho obediente. Veja como Israel foi tolo.
Veja o que ele queria que José fizesse no verso 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Vai lá ver com seus irmãos, vai lá ver eles, e como está o rebanho, e traga-me notícia. Ele queria que José fosse lá e trazesse notícia dos outros filhos. Era mais uma das viagens de José de espionagem. Mais uma vez que ele voltaria para trazer notícias ruins dos irmãos. Mas na verdade, dessa vez ele não voltou mais. Dessa vez, nunca mais José voltaria a Hebrom. Nunca mais José voltaria a Canaã, a terra prometida. Mas chegando em Siquém, José se perde. E aqui tem uma coisa interessante. A gente começa a perceber que não tem apenas duas forças moldando os destinos de José. Não apenas o próprio pecado de José que direciona o destino dele. Não apenas o pecado dos irmãos e do pai direciona o destino dele. Mas a soberania de Deus direciona o local do conflito para iniciar a trajetória de redenção para a sua família. José representa aqui, meus irmãos, Cristo enviado pelo Pai aos irmãos hostis. Deixo uma palavra para você, pais e filhos. Pais, orientem e protejam seus filhos. Filhos, estejam dispostos a obedecer, mesmo em contextos difíceis, confiando na soberania de Deus. E o verso 15, se caminhando para o final, fala bem assim: um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Um homem encontra José vagueando no campo, do nada, ele pergunta: o que é que você está procurando? Não apenas encontra José, mas pergunta o que ele está procurando. O que é que... Irmãos, isso não é comum no meio do deserto. Ele não está aqui na Praça Fausto Cardoso. Ele não está aqui na Orlinha Barra Industrial. Ele está no meio do deserto. Isso não é comum. Como fala o verso 16, ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? José fala: eu procuro meus irmãos. Pode dizer onde ele está? Qual é a chance, meus irmãos, de um homem estar passando naquele deserto, querer perguntar a José o que ele está procurando, e ele ter visto os irmãos dele de José no meio do deserto? Ele não apenas viu, ainda ouviu os irmãos de José falando para onde estava indo. Como vemos aqui no verso 17, final, respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Olha, vi eles sim, responde o homem. Eles estavam indo para Dotã. Irmãos, qual é a chance disso acontecer? Você consegue perceber a mão de Deus agindo, a providência de Deus agindo para levar José onde Deus queria que José estivesse? Porque esse homem não aparece aqui, o que José ia fazer? Se ele não aparecesse ali, o que José ia acabar fazendo? Ele ia embora para casa. Ele ia dizer ao pai: fui para Siquém, procurei meus irmãos, mas não achei. Mas não, Deus providencia alguém para falar onde seus irmãos estavam, porque Deus queria que ele fosse para lá. Meus irmãos, Deus não está assistindo de longe. Ele está escrevendo a história de José para que o nome dele seja glorificado. Mesmo perdido no campo de conflito, Deus está conduzindo sua família. Ele move pessoas, direções e caminhos para a sua glória. Família, confie na providência de Deus, mesmo quando tudo parece desencontrado,
pode ter certeza, Deus está encontrando o caminho que, através da minha e da sua família, o nome dele seja glorificado. João Calvino fala bem assim, acerca desse texto. Mesmo dentro de uma família marcada pela maldade e omissão, Deus governa soberanamente todos os acontecimentos. Deus utiliza modos incomuns para trazer a salvação para a sua igreja. Não do esplendor, mas da morte e da sepultura. Deixando 3 aplicações aqui, para podermos refletir. Primeira aplicação: conflito não tratado se torna tragédias silenciosas. Não deixe as mágoas se acumularem. Perdoe. Perdoar é obedecer. Confrontar com amor é restaurar. 2. Ouça a voz de Deus no meio do caos. Deus fala por meio de filhos, irmãos, sonhos e escrituras. Uma família saudável aprende a discernir junto o que Deus está fazendo. E 3, Deus está presente mesmo nos piores ambientes familiares. Ele usou o ódio dos irmãos, a omissão do pai e a obediência do filho para cumprir o seu plano. Nada escapa do seu controle. Confie e siga. Assim agradeço. Amém.